Antes de começar a falar também, né, deixa eu fazer uma breve apresentação, gente. Eu sou a Crislane Souza, e junto com a Thaís Siqueira, né, Thaís, dá um olá aí, povo. Eu, gente, tô por aqui. Junto com a Thaís Siqueira, nós resolvemos fazer essa imersão. Essa imersão, ela tem como objetivo a gente trabalhar tanto a questão do relacionamento como a questão da sexualidade. E elas estão interligadas uma com a outra. E muitas pessoas não entendem o que é sexualidade ou a importância de ter um desbloqueio nessa área. Porque quando a gente está com a nossa sexualidade travada, bloqueada, a gente não consegue ter criatividade, até para resolver as coisas no dia a dia, né? E se você observar bem, é algo que eu quero trazer, eu estou estudando para trazer na jornada sobre a questão do ciclo menstrual. Eu estou até já praticando o mandala lunar comigo mesma e observo que na semana que antecipa a minha menstruação, eu já fico com pouca criatividade. Já fico mais aborrecida, né? Então, assim, a menstruação é algo da mulher, é algo nosso que está onde? Está ali dentro do quê? Do nosso sexo, né? É algo íntimo da gente. Então, por que quando a gente está no nosso período menstrual, a gente fica irritada às vezes, a gente fica estressada, a gente fica sem criação, sem motivação? E muitas vezes isso vai para pós-menstruação também. Então, vai depender de cada mulher. Só que quando a gente bloqueia essa energia da gente, a gente fica isso todos os meses. E isso todos os meses vai afetando todas as nossas áreas. A gente vai deixando de ser criativa para se comunicar, a gente vai deixando de ser criativa para se expressar com o marido, com os filhos, no trabalho. Então, a gente vai esvaindo um pouquinho da gente. Cris, Assim, oi, Thaís? só falar algo sobre o ciclo menstrual, né? Muitas mulheres não se conhecem, né? E você está aí praticando esse autoconhecimento nessa área, mas algumas mulheres chegam a ter uma baixa hormonal tão grande que tem pensamentos suicidas. E às vezes acha que, eu estou muito mal e recorre a médico, recorre a remédios, e às vezes é só a baixa, tem que equilibrar ali essa baixa na hora do ciclo menstrual, né? Isso acontece geralmente entre o 21º ao 28º dia do ciclo da mulher. Assim, então, assim, e aqui que eu prestei atenção. Se eu tô no meu período pré-menstrual e eu sei que eu tenho uma baixa criatividade, eu tô deixando essa semana mais fluida, assim, sem muito trabalho. Isso tem me rendido mais paciência com os filhos. Por quê? Porque como a gente não conhece isso da gente, a gente fica se cobrando porque não está conseguindo fazer o que queria. E aí, meninos, né? Quem tem bebê pequeno entende. Menino toda hora chama, toda hora conversa, aí a gente grita, a gente briga. E tudo isso influencia. Então, hoje, porque eu resolvi, junto com a Thaís, fazer aqui no Meet? Porque fazer essa live lá no Instagram, a gente poderia ser censurada, fazer no YouTube, porque a gente vai falar algumas palavras, alguns termos que pode haver bloqueios. E aí, aqui também eu vou apresentar o slide, que a gente não se perde muito. Eu tenho essa facilidade de iniciar o assunto, de entrar em outro, pular para um outro. Na minha mente está fazendo maior sentido, mas quem está ouvindo não sabe nem do que eu estou falando mais. Então, eu vou iniciar a apresentação, vocês não vão me ver, quer dizer, eu não vou ver mais vocês na hora que eu começar a apresentação. Vocês vão me ver, então, qualquer coisa, manda a dúvida no chat, a Thaís vai me chamando, vai falando, então liga o microfone e vamos lá. Então, aqui, vocês estão vendo perfeitamente, né? Sim, respondo, porque eu não estou vendo vocês, não. Para mim, aqui tá perfeito. Então, assim, relacionamento e sexo, eles são algo que estão interligados. Não tem como um funcionar com o outro.
Só em caso, gente, só em caso mesmo de, podemos dizer assim, por pior via dos fatos, um homem sofre um acidente e perde ali toda a sua função, né? Então, aquele casal terá que encontrar uma forma de fazer funcionar, sem o ato. Porém, normal, todo relacionamento ele precisa estar com atividade sexual em dia. Estela? Gente, só um minuto, vem aqui. É porque agora que eu lembrei que eu iniciei a aula, e minha filha estava deitada, bem aqui na cama. Espera aí, deixa eu ver se ela foi dormir, só um minuto. O ossos do ofício. Eu tinha totalmente esquecido que ela estava deitada ali na cama, tão quietinha. Desligou o microfone, Cris. Pede pro seu pai lá, vai. Não, tem comida, né? Ai, meu Deus, já estamos negociando aqui. Peraí, meu povo. Pode. Ó, se vocês estudassem, é porque a maioria aqui não sabe. Essa bichinha, ela negocia com a beleza, minha irmã. Pensa o ser humano que negocia para ganhar as coisas. Amanhã tá sozinha. Então, vamos lá. Todo relacionamento, ele precisa estar com a atividade sexual em dia. Por incrível que pareça, segundo os estudos, o casamento, marido e mulher, tinha que fazer sexo todos os dias. Mas é uma realidade que não funciona. Uma coisa é a estatística, uma coisa é o estudo, uma coisa é a pesquisa, mas na realidade a gente sabe que isso não funciona. Porque eu digo que para que o casal consiga à noite usufruir de uma relação gostosa e prazerosa para ambas as partes, teve que ter todo um preparatório durante o dia, né? E durante o dia, a mulher, ela está cansada, sobrecarregada, e o homem também, muitas vezes, pelo dia, ele está cansado e sobrecarregado. Sobrecarregado com o trabalho lá fora, sobrecarregado com os estresses, com os seus bloqueios, e já com tudo que ele traz ali da sua carga familiar. A mulher do mesmo jeito. Então, como a gente vai construir um relacionamento onde tem que ter respeito, companheirismo e uma vida sexual prazerosa para ambas as partes? Primeiro, a gente precisa desmistificar o que é sexualidade. Aqui eu tinha feito a apresentação, né? Quem é eu, sobre mim, mas deixa eu falar isso no final. Depois vamos para as partes importantes. O que é sexualidade? Gente, sexualidade não é sexo. Sexualidade é uma força prazerosa que pode influenciar o comportamento humano e o relacionamento entre as pessoas. É uma força vital que impulsiona os aspectos físicos e emocionais. Essa energia está intimamente ligada à vitalidade, paixão e criatividade de uma pessoa, envolvendo não apenas a atividade sexual em si, mas também os sentimentos, pensamentos e crenças. Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Hoje, você sabe quais são os bloqueios que estão impedindo você de ter um relacionamento saudável? Um relacionamento funcional? O que é um relacionamento funcional? É onde o homem e a mulher estão exercendo o papel, a mulher de mulher e o homem de homem. Quando o homem está exercendo o papel de mulher e a mulher está exercendo o papel de homem, aqui já vem uma disfunção. E essa disfunção vai refletir nos comportamentos e nos pensamentos do casal durante o dia. Como é que você pode ter
uma paixão durante o dia, se você está estressada, se você está nervosa, se você está chateada com alguma coisa, né? E o que acontece? Por que isso acontece? Vou passar logo bem aqui para baixo. Depois eu volto. Isso acontece porque a gente traz, desde o nosso nascimento até a nossa idade atual, crenças, traumatizações, polaridades investidas, medos e, o principal, falta de clareza. Vou iniciar desde o início. Desde o início, a gente já cresce com crenças em relação ao sexo. Por exemplo, a mulher, ela tem que se manter pura, se manter casta, se manter virgem, né? A mulher tem que sentar com as pernas fechadas, a mulher não pode arrotar, a mulher não pode peidar, a mulher não pode namorar, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Então, a gente cresce sendo poldada. Então, a gente cresce poldando a nossa criatividade, a nossa impulsividade. Aquela nossa... Todo mundo fala assim, nossa, criança tem uma energia que não acaba mais. E o que a gente faz? Menino, fica quieto. Menino, para com isso. Menino, vai banhar para dormir. Menino, para de correr. Menino. A gente está fazendo o quê? Está poldando essa energia da criança. E na mulher? Como é que a gente polda essa energia no sexo feminino? As mães, sabe? Olha, você é mulher, então você não pode brincar tal hora lá na rua. Você tem que ficar dentro de casa. E isso a gente vê muito, eu digo porque assim, eu tenho 3 meninas mulher e um menino homem. E muitas vezes o Caleb, ele tem mais liberdades do que as meninas. Por exemplo, o Caleb, ele vai para casa dos amigos. As meninas não vão. Por incrível que pareça, a gente cria o que mulher pode isso, que homem pode aquilo. E que a gente, mulher, é cheia de limitações. Então, a gente cresce acreditando que a gente precisa ser limitada. E aí, quando você entra na fase da adolescência, muitas, dependendo da criação, essa limitação ainda é maior. Quando a gente vem num berço de religião, aí que essas limitações são maiores ainda. Por quê? Se você é da católica, ou você é pastor, ou você é de qualquer religião, você não vai ver um dirigente, um responsável lá na frente, dizendo assim, olha, a partir de hoje, você, mulher, está liberada para namorar, você está liberada para beijar na boca, você está liberada para fazer o que você quiser. Não, a gente não ouve, né? A gente ouve todo aquele ensinamento que mulher precisa agir como mulher. E como é que uma mulher age? Sendo obediente, submissa, calada, dona do lar. Então, assim, a gente... Isso na sistêmica, a gente fala, é um consciente coletivo. A gente cresce com aquela consciência e aquela consciência vai moldando a gente. Quando a gente adentra em um relacionamento, a gente traz essas crenças, a gente traz nossas traumatizações e a gente traz as repetições da nossa família. Por exemplo, a sua família, as mulheres casaram virgens, as mulheres não deram certo no relacionamento, as mulheres eram privadas, as mulheres eram soltas. Tem uma história que o professor contou sobre crença. Um rapaz recém-casado. E lá, eles tinham acabado de casar, ela foi preparar um peixe. Quando ela foi preparar um peixe, ela cortou o rabo e a cabeça. E fez só o tronco do peixe. Na hora do almoço, ele perguntou para ela, por que você cortou a cabeça e a cauda? Ela disse o seguinte, porque foi assim que eu aprendi com minha mãe. A minha mãe cozinha, assa o peixe sem a cabeça e sem a cauda. Aí ele falou assim, porque lá na minha família a gente assa o peixe inteiro. Então, assim, a família dele assa o peixe inteiro, a família dela assa o peixe pela metade. Meu Deus do céu, trava a língua aqui. Assa o peixe pela metade.
Para ela, o correto é comer o peixe sem cabeça e sem rabo. Para ele, o correto é comer o peixe inteiro. E isso no relacionamento. Para o homem no relacionamento, qual é o correto comportamento da mulher na cama? Vai depender da criação que ele teve. Se ele veio de um lar onde os homens usavam e abusavam das mulheres, muitas vezes ele vai trazer esse mesmo pensamento, que a mulher é só para satisfazer os desejos dele. Então, ele não vai se preocupar em satisfazer os desejos dela. Se a mulher veio de um lar onde ela aprendeu que o papel da mulher é satisfazer os desejos do homem, ela não vai se preocupar em satisfazer os dela. Então, inicia um casamento sem clareza. Qual é o seu papel, qual é o papel dele, o que é que você deseja, o que é que ele deseja, o que é que você gosta, o que é que ele gosta, o que é que você não aceita, o que é que ele não aceita. Então, entre os dois, dentro do casamento, sem conhecer um pouquinho da história do outro. E não a história familiar, mas a história íntima. Por exemplo, meu marido, o que é que você tem medo? Minha esposa, do que é que você tem medo? O que é que você gosta? Qual é a sua cor preferida? Qual é o seu filme preferido? Por que você não gosta, vamos supor, de café com açúcar? Por que você não gosta de café sem açúcar? É conhecer o íntimo da pessoa, que às vezes nem a pessoa em si conhece. Aí, então, vocês entram dentro de um relacionamento acreditando que ou você tem que fazer diferente do que você viveu na infância e viu seus pais fazer, ou você tem que fazer igual. Então, vocês crescem, vocês entram em um relacionamento trazendo uma crença, mas não realmente o que é vocês dois, o marido e a mulher. Então, a mulher, por crenças, por traumatizações, ela vai deixando de ser ela mesma. Então, ela vai foldando as suas asas. Ela vai abrindo mão, às vezes, de gestos, de afeto. Ela vai abrindo mão de impor a sua vontade. Ela vai abrindo mão de ser ela mesma. E aí o homem acaba também se acostumando com aquele jeito de ser. Poxa, se até hoje ela nunca me disse não faça isso que eu não gosto, então ela gosta. E ele continua fazendo. E ela fica, nossa, eu não gosto disso que ele faz. Mas aí não fala. E o que acontece todas as vezes em que que essa energia, ela começa a esvaziar? Você começa a deixar de se autocuidar em pequenas coisas. Você já não bebe água como precisa, você já não se alimenta como precisa, você não faz um exercício, você não se olha mais no espelho. Hoje mesmo, vai dar um tapa na cara. A Luimar botou lá nos status dela, eu não me lembro perfeitamente a sequência, mas assim, eu aposto que hoje você nem se olhou direito no espelho na hora de escovar os dentes. Eu falei, poxa, fiz isso hoje mesmo, não. Foi tão rápido, eu acordei já atrasada. Então, assim, pequenos gestos, dia a dia, vai enchendo, quer dizer, não vai enchendo, vai esvaziando essa nossa energia, que é a sexualidade. Então, a gente perde a nossa leveza no andar, sabe? Andar assim, chega, parece que você está flutuando. Não, você já anda assim. Parece que está carregando o mundo nas costas. Na hora de sentar, você não senta mais com delicadeza, você se joga na cadeira porque está cansada. São gestos que você acredita que é normal, mas mostra o quanto você se afastou do quê? Da sua feminilidade. Você não tem mais essa energia ativa. E, às vezes, essa falta de energia faz com que você, no lado de lá, dos dois lados, eu vou falar tanto do marido, do homem e da mulher. Mas, por exemplo, como é que eu poderia dizer para você? Ó, meu marido, eu vou falar do meu marido, ele é gordo. Quem conhece meu marido, meu marido é gordo, baixo. Mas, quando eu olho para ele, eu não consigo ver o tamanho e a gordura. Eu fico admirada com o jeito que ele fala, e ele fala assim, ele vai falando, ele vai dizer aquilo, vai me encantando, parece que ele tá aquela serpente, assim, sabe? Aí eu fico assim, toda encantada. Isso é energia sexual. É você olhar para outra pessoa e a pessoa começar a falar, só em ela falar, você começar
a ficar admirada, a achar bonito, a sentir prazer. E quando chega na hora de poesiar as coisas, tá tudo animado. Mas quando a gente perde essa energia, a gente não consegue mais esse magnetismo de fazer as pessoas olharem pra gente e se encantar. Quando você olha pro seu marido, quando ele olha pra você, os dois já olham um pra cara do outro assim, com dois dragão querendo se atracar de porrada, disputando para ver quem é o mais forte. Então, assim, hoje, deixa eu voltar. Aí, peraí. Vamos diminuir o zoom aqui. Eu falei que são 3 segredos para você construir um relacionamento onde tem respeito, amor, confiança. Eu não sei como está a situação do casamento de vocês hoje, eu não sei se vocês são casados, estão separados, estão namorando. Mas antes de tudo, vocês precisam trabalhar a mente. De que forma? O seu marido, ele não vai mudar, já vou logo. Ele não vai mudar, ele vai continuar a mesma pessoa. Você não vai salvar o seu marido. Você não vai transformar ele d'água para o vinho. Nada do que você imaginar que vai acontecer com ele vai acontecer. Esquece. Se você quer um relacionamento saudável, um relacionamento onde você será amada e respeitada, então tem que começar por você. Trabalhar a sua mente. Sentar na cadeira, pegar um papel e uma caneta e começar a listar tudo de ruim que está no teu casamento. Olha, faz uma lista mesmo de tudo de ruim que está no teu casamento. De tudo de ruim que está na tua vida sexual. Cris, essa imersão, ela é do relacionamento, é de sexualidade ou é de sexo? Tá. Se não tiver amor, companheirismo, não vai ter sexo, gente. Não tem. Para ter sexo, você tem que amar o seu marido, admirar o seu marido, confiar no seu marido, gostar do seu marido, respeitar o seu marido, olhar para ele, sentir admiração, não olhar para ele e ficar remoendo tudo de ruim que está acontecendo. Porque enquanto as lembranças ruins prevalecer, meu irmão, não tem reza no mundo que vai fazer funcionar de noite. Mas, para você ter isso, tem que começar pela sua mente. Você precisa ser clara e objetiva como é que está o teu casamento hoje, como é que está a tua vida hoje no contexto geral. Porque se você não tem prazer no financeiro, se você não tem prazer na sua vida profissional, se você não tem prazer na sua vida pessoal, se você não tem prazer com a sua família, você não vai ter prazer com o seu marido. A sexualidade, ela é isso. Você tem que ter prazer na vida que você tem. Porque não tem como isolar, ser um ato isolado. A não ser, claro, que você sofra uma traumatização que faz com que você sofra um distúrbio que necessite de sexo. Só que você acaba virando a ninfomaníaca, recorrendo loucamente, mas nunca se satisfaz. E termina o ato, o vazio volta. Termina o ato, o vazio volta. Né, Thaís? Exatamente, Cris. É como se torna uma fuga, né? Eu não consigo me preencher, então ou eu me encho de comida, ou eu me encho de sexo, né? Porque é o comer por cima e é o comer por baixo, né? Como aqui a gente está entre mulheres,
não precisamos ter muitos tabus para falar, né? Então, eu preciso preencher aquele buraco que está dentro de mim de alguma forma. Então, uma hora eu como, uma hora eu compro, uma hora eu acabo utilizando o outro como um objeto para apenas satisfazer e preencher aquele vazio que está dentro de mim. Então, aonde fica a sexualidade aí? Ela fica totalmente fora. É como se eu deixasse essa energia maravilhosa, criadora, potente, né, que a mulher tem, que o homem tem, do lado de fora do meu relacionamento. Por quê? Porque eu estou utilizando o outro como um objeto. E isso não é só da mulher para com o homem, também do homem para com a mulher. É por isso que precisa, no relacionamento, ter uma intimidade, uma comunicação fluida. Para quê? Para acertar esses pequenos pontos. Porque se eu sei das deficiências do meu parceiro, da minha parceira, e ele sabe das minhas, vai chegar um momento que vai me alertar. Opa, acho que você está ficando desequilibrada. Né? Acredito que deva acontecer isso com a Cris, né? Meu marido não é terapeuta, mas tem hora que fala, ô amor, ei, tá estranha, tá pegando pesado, né? Então, são o quê? Isso é uma intimidade dentro do relacionamento. É papel da mulher essa conversa fluida. O homem, ele é mais assertivo. Ele vai falar assim, Mó, tá errando a mão aí, ó, dá uma olhada aqui que você tá arrumando aí. Eles são retos e diretos. A mulher tem essa fluidez. Então, a mulher, ela tem essa fluidez, ela pode harmonizar o relacionamento dela de forma que ela se sinta confortável para falar sobre os seus sentimentos, para falar sobre as suas emoções, suas sensações. Gente, vamos ser sinceras, tem dias que a gente não está bem. E aí, se você não está bem e você vai coisear as coisas só porque tem que coisear as coisas, é como se você não está tapando o seu buraco, está tapando o buraco da necessidade do outro. Então, a energia de sexualidade foi onde? Lá embaixo. Não tem como essa energia fluir se você não está harmonizada, se você não está bem consigo mesmo. Não é, Cris? É porque a gente termina sabendo que fez por obrigação. Quando finaliza. Eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes eu falei, cara, eu vou por obrigação. Obrigação de mulher. Aí eu terminava horrível. Era melhor nem ter feito. Você termina de uma forma péssima, se sentindo. Gente, eu ouso dizer, porque já ocorreu comigo, você termina se sentindo um nada, um lixo. Realmente um objeto usado e que foi largado ali de lado. Porque geralmente nesse tipo de relação sexual, quando acaba, cada um vai para o seu lado, um vai tomar banho, o outro vai para o lado de lá. Não tem aquela coisa de ficar agarradinho, juntinho ali, curtindo aquela energia que está fluindo entre ambos. Né? E assim, eu lembrei uma frase que meu avô dizia muito para minha tia. Eu era pequena, minha tia era muito namoradeira. E aí ela ia para as festas, namorava. Quando ela chegava, ele dizia assim, não serve nem para ser puta, porque pelo menos a puta chega com dinheiro em casa. Olha, né? Veja só. E assim, como é com a mente de uma criança crescer ouvindo isso? Né? Sim, Cris. Eu cresci com uma situação muito parecida. Meu pai era muito rígido. E aí ele falava assim, se você brincar com seus primos, você vira piranha. Não pode brincar com seus primos. Na hora que eles forem embora, você pode brincar com as meninas. Então, eu tava naquela casa, né, tendo churrasco, os primos e as primas correndo pra cá, vem brincar. Não posso não. Aí eu lembro que já na minha juventude, eles eram dirigentes do grupo de jovens da igreja, e aí ele me proibiu de falar com um grupo de jovens. Por quê? Porque você não pode conversar com os meninos, você vai ficar com a sua imagem denegrida, você vai engravidar e vai abortar igual as suas tias. Por quê? Porque a minha avó fez aborto, porque as minhas tias fizeram aborto, e aquilo, o meu pai, ele era gêmeos, né? E a irmã, o irmão dele foi abortado e ele ficou, porque era placenta diferente. Então aquilo era muito marcante para ele. O que ele fez? Coloca toda essa carga que ele traz do sistema, a Cris sabe falar muito melhor do que eu sobre o sistema familiar, do sistema familiar em cima. E aí você cresce e você fala assim, eu não posso, eu lembro, gente, eu no ensino médio, não, eu não posso conversar com os meninos. A minha colega falou, que isso, para com isso, mulher.
Tu não vira piranha porque você falou oi para alguém, não. E aí foi ali que eu fui começando a quebrar todos esses conceitos que tinham sido construídos. Só que o que acontece? Por isso que eu coloquei aqui os 3 pilares fundamentais para você construir qualquer relacionamento, gente, qualquer relacionamento, porque tudo na nossa vida é relacionamento. O dinheiro é relacionamento, o profissional é relacionamento, a minha família de origem é relacionamento, a minha família atual é relacionamento. Então, primeiro é uma mente blindada. E como é que a gente tem uma mente blindada? Primeiro, a gente tem que ter clareza, pelo menos, dos nossos medos e das nossas crenças. Quando você entrou nesse relacionamento, o que você acreditava que era o correto? Mas que isso era porque você viu alguém dizer ou viu alguém fazer. Aí você tem que saber se essa crença ela é real para você ou ela é real para a vida dos outros, né? Aí você tem que colocar ali. Quando eu entrei nesse relacionamento, eu acreditava nisso. Por quê? Porque ouvi falar ou eu presenciei. Quando eu entrei nesse relacionamento, o que eu carregava com medo? Quando eu entrei no meu relacionamento, eu tinha vários medos. Mas o que mais prevalecia era o medo de não dar certo e eu ter que voltar para a casa da minha avó com uma filha. E eu cresci ouvindo dizer que eu ia ser puta que nem minha mãe. Gente, puta parece que me perseguia. Todo mundo dizia que eu seria puta que nem minha mãe, porque minha mãe teve vários maridos e hoje não tem nenhum, e teve vários filhos. Então, o meu medo era, cara, se eu não fizer esse negócio dar certo, eu vou ser taxada que nem minha mãe era. E aqui, por que você precisa saber do seu medo? Porque é justamente esse medo que fez você mudar a sua personalidade e perder a tua essência. Quando eu entrei num casamento com medo dele não dar certo, e eu falei assim, então, para ele dar certo, eu tenho que ser uma mulher perfeita. De 15 anos de idade, ela sabia o que era perfeição? Preciso fazer dar certo. Então, na minha mente, o dar certo era obedecer o marido. Porque se eu obedecesse ele, daria certo. Cris, tem uma mensagem aí, tá aparecendo para você? Deixa eu ler aqui. Ah, tá bom. Né? A Luimar disse que tinha medo do abandono, e depois que a gente fez a constelação, parece outra coisa. Já estava bom, mas mesmo assim tinha briga. Aí agora está mais leve. É isso. Então, assim, quando... Aí tá, eu acreditava que eu precisava ser perfeita. E a perfeita que eu idealizei na mente era aquela mulher que dizia sim, sim e não, não. Por quê? Porque eu tinha um medo. O meu medo era de não fazer dar certo e sofrer a comparação. E o medo fez eu criar um mecanismo de defesa. Porque todo medo ele vai criar um mecanismo de defesa. Então, você vai agir no automático daquele medo. Então, assim, você entrou nesse relacionamento, quais eram os seus medos? E o que foi que esse medo fez você agir? Qual foi a atitude que esse medo fez você tomar? Foi ser mais omissa ou mais agressiva? Porque, querendo ou não, tem mulher que bate no homem, né? Ela, sim. Né? Como é que é? Eu vi minha mãe apanhar, então quem vai bater sou eu agora. É mais ou menos assim a dinâmica. Entra num relacionamento, né, Cris, com um espírito de justiceira, né? Eu vou fazer justiça ao que a minha mãe sofreu, né? E acaba fazendo tudo do mesmo jeito, só que de um modo investido. Sim, e algumas mulheres, Cris, eu já tive contato com muitas, que acabam porque levam esse medo para o relacionamento, e algumas em fase de namoro ainda, né? Elas se anulam como mulheres. Ah, não, mas ele não quer me assumir, Thaís, agora. Né? Ah, não, mas meu marido não gosta que eu converse, meu marido não gosta que eu trabalhe na área que eu gosto, que eu atue na área que eu gosto, né? E aí começa a se anular e de repente começa a vir, né, Cris, as crises de ansiedade, aí pula para uma depressão, porque a mulher já não é ela mesma, ela meio que se molda
porque tem medo daquilo ali não dar certo, tem medo, e se o meu casamento acabar, o que é que vai ser de mim, né? E se eu ficar sozinha, né? É igual a nossa colega trouxe aí, o medo do abandono, né? Eu peguei um caso de uma pessoa que estava na situação de namoro ainda, né? E aquela coisa do rapaz não assumir. Eu tive nessa posição lá atrás, né? Então eu trouxe para ela, falei, vai ser da sua parte o posicionamento. Porque foi na época que eu vivi isso, eu tive que me posicionar. Não adianta a gente ficar aguardando que, não, porque assim, se o cara não te assumiu, passou 1, passou 2, na época eu vivi essa situação por 9 meses, né? E eu lembro que a minha família, porque assim, ele ia a festas de família comigo e nós nos apresentávamos como amigos. A família falava assim, tá, já tá na hora de nascer alguma coisa disso aí, né? Vai nascer um término ou vai nascer um relacionamento, né? E aí começa você assim, além da pressão dentro, que você não quer ficar sozinha para não se sentir abandonada, você tem a pressão externa ainda da sociedade que fica cobrando, né? Ó, vai ter que casar. Aí casou, ó, tem que ter filho. Ó, não teve filho ainda. Né? E é justamente a questão. O medo externo. O medo externo é o que faz a gente manter um relacionamento disfuncional, um relacionamento que não funciona. Porque o que os outros estão aguardando desse relacionamento, né? Durante muito tempo eu tinha resistência de falar em relacionamento, porque gente, o meu relacionamento era uma merda. Literalmente uma merda. Então eu dizia, eu não tenho autoridade para falar de relacionamento. Então, quando eu mudei o meu relacionamento, eu mudei a forma de enxergar o relacionamento, eu trago a forma mais simples de você resolver o seu relacionamento hoje. A lista que você faz, você vai listar todos os defeitos que o seu marido tem. Gente, todos, não esqueça de nenhum. Liste todos. Depois que você escrever todos os problemas que você não gosta do seu marido, tudo de ruim que você vê nele, você seja sincera, sem se cobrar, sem se julgar, e olhe para aquela lista e liste ali qual daqueles defeitos você tem também. Porque se você for sincera, praticamente 100% dos defeitos que tu vê nele, tu tem também. E é mais fácil enxergar nele do que enxergar em mim. Porque o outro é o meu reflexo, o outro é o meu espelho. Quando eu entendi isso, foi que eu fiz a virada de chave no meu relacionamento. Eu sentei na cadeira. Eu gosto muito de escrever. Um dia ainda vou fazer um livro de escrita terapêutica. Eu gosto muito de escrever. Um dia eu sentei e eu escrevi tudo de ruim que eu achava do meu marido. Tudo, literalmente tudo que eu não gostava nele. E aí fui ler o que eu escrevi. Moço, quando eu li, era a mesma coisa que eu estava vivendo. Só que em momentos sutis. Meu marido se faz de vítima. Quando eu culpo ele, eu também me coloco nesse papel de vítima. O meu marido, ele culpa todo mundo. Porque todo mundo tá errado, só ele tá certo. Cara, quando eu digo que eu só me casei porque eu não queria ser que nem minha mãe, eu tô culpando minha mãe. Olha eu que também me colocando no papel de vítima. Quando eu fico dizendo que meu marido é acomodado, poxa, aí eu vou analisar, cara, eu também sou acomodada, porque eu fico esperando por ele. Entendeu? É você olhar para a lista de defeitos e observar que você também tem aqueles comportamentos. E foi aqui que a virada de chave teve. Porque depois que eu olhei todos os defeitos dele, eu tive o quê? Clareza. E clareza é posicionamento. Eu me posicionei e falei, cara, eu escolhi ele como marido, ele é o pai dos meus filhos, e quando eu me casei eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, eu não sabia de nada, mas agora eu sei. E agora eu vou escolher manter o meu casamento, só que agora eu vou esquecer que ele é meu marido e que ele tem defeitos. Peraí, eu vou focar em mim. Eu vou focar em mim. Parar de orar para Deus salvar ele, vou orar para Deus me salvar. Né? Senhor, me salva, me dê sabedoria, porque eu preciso ter sabedoria para lidar com esse relacionamento, eu preciso ter sabedoria para ser mãe. Quando meu marido estiver em uma situação complicada, me dê sabedoria para falar com ele de forma assertiva. Assim, ele é adulto, ele sabe que é a salvação individual, então eu não vou mais orar pela salvação dele, vou orar pela minha. E
eu mudei todo o meu posicionamento. Eu parei de culpar o meu marido, eu parei de criticar o meu marido, eu parei de olhar para ele como um fracassado, porque nada que ele faz dava certo. Eu me posicionei de maneiras diferentes. Por que o posicionamento veio? Porque eu tive uma mente, eu blindei a minha mente. De que forma? Eu fui entendendo que eu me casei sem conhecimento, sem maturidade. E tudo que eu fiz, deu certo ou não, foi com o conhecimento que eu tinha naquele momento. Então, eu tirei das minhas costas a culpa. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu podia ter feito diferente? Enquanto você culpa o que você fez ou deixou de fazer, você gasta energia com o passado, não vive o presente e não muda o futuro. Então, é posicionamento. Peraí, a partir de hoje eu vou me posicionar diferente. Tem hora que meu marido me faz raiva. Hoje mesmo ele me fez. Eu ainda tô sem me arremoer. Mas depois eu parei para analisar. Sabe o que acontece? É porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E a gente é delicada. Querendo ou não, por mais que a gente se considere a mulherona, a gente é delicada. Então eu disse uma coisa para ele me respondeu na lata. Sim. E aquilo me chateou. Poxa, ele nem pensou, ele só... Nós sentamos para tomar café. Eu falei, amor, eu queria fazer isso, isso, isso. Ele falou, não dá para fazer porque isso, isso, isso. Ah, pronto. A forma dele falar me chateou. Mas por que me chateou? Porque não era o que eu queria ouvir. Simplesmente. Não era o que eu queria ouvir. E isso não quer dizer que ele não me ame. Apenas que o ponto de vista dele é diferente, que o meu é diferente, e nenhum dos dois está errado e nenhum dos dois está certo. Porque nós temos pontos de vista diferentes. Então, eu levantei da mesa, da cadeira, falei aquela frase que eu me policio para não falar, mas sempre sai, deixa que eu dou um jeito, porque eu dou conta de tudo. Ah, Maria, depois eu falei, meu Deus do céu, mulherzinha difícil é essa. Aí ele também não disse nada, eu fui lavar roupa e fiquei ali pensando. Aí depois eu fui analisar, não, mas ele está certo. Nesse momento, a gente não pode fazer esse investimento. Então, eu repensei, só que ainda, né, a gente ainda vou conversar com ele. Mas o que acontece? É que muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. E por as coisas não sair do nosso jeito, a gente também não é flexível com o lado de lá. Por quê? Volta na crença. A crença é que para um estar certo, o outro tem que estar errado. Mas não é assim que funciona. Relacionamento não é um certo e não é o outro errado. Relacionamento é experiências de vida de cada um. Cada um vai agir de acordo com as suas experiências de vida. Não é, Thaís? Exatamente isso, Cris. E, por exemplo, né, você já levantou, já foi... Soltou, porque nós somos seres humanos, a primeira emoção que vem, não dá para controlar. É isso aí. Quantas vezes eu também, né, já... Ah, então deixa que eu me viro. Larga para lá. Né? E aí, o que acontece? Só que o importante, Cris, é que você refletiu. Né? Quantas vezes nós estamos tão desconectadas do nosso feminino que a gente vai no peito e na raça e acaba se estrupiando, sabe? Se arrebentando. Quantas vezes eu fiz isso? De, não, deixa que eu dou um jeito. E aí ela me arrebentava, mas aí entra aquela coisa do orgulho, né, Cris? Eu me arrebento, mas eu não dou o braço a torcer que ele estava certo, né? Então, o casamento deixa de ser um casamento e se torna uma disputa. Eu começo a disputar quem é que tem mais força, quem é que realiza mais, e eu lembro que quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei chocada, eu fiquei paralisada, eu não conseguia chorar, não conseguia rir, parece que ficou tudo travado, sabe? Sabe quando você toma um soco no estômago e você não respira, você não reage a nada, né? E aí eu fiquei ali e não conseguia liberar aquilo, eu falei, cara, eu tô... Porque assim, as meninas aqui, não sei se conhecem a minha história, né? Eu tive uma depressão aguda, tive TAG, né? E a única coisa que sobrou para mim foi o meu relacionamento. Então, o que eu fazia? Eu agarrava aquilo ali de uma forma
quase que ofensora ao outro. Por quê? Não, eu não posso perder, é a única coisa que eu tenho, a única coisa que me sobrou. Eu perdi minha profissão, eu perdi meu trabalho, eu não tenho alegria, eu não consegui sair na rua, né? Eu não tenho vida social, mas eu só tenho o meu marido. Então eu agarrei ali naquele relacionamento e tentando fazer aquilo ali dar certo, quando eu descobri que eu estava destruindo, aquilo foi um choque. E quantas mulheres, né, Cris, não estão nessa posição de no intuito, exatamente no intuito de fazer dar certo aquilo ali, acaba agindo de uma forma tão agressiva que está destruindo ao invés de... Porque a mulher, a energia da mulher, gente, não é agressiva. Quando nós queremos ser agressivas, né, de vou fazer dar certo, vou mostrar para ele que eu posso, no intuito de não perder, no intuito de estar ali provando o seu valor, né? No meu caso, era uma prova de valor. Não, vou provar que eu ainda sirvo para alguma coisa, então eu vou fazer isso, né? Então, o que acontece? Você acaba destruindo ao invés de construir. Por quê? Porque a mulher, ela é receptiva, ela é fluida. E aí, quando ela quer agir de forma assertiva, de forma direta, de forma que eu vou construir, pronto, acabou, no peito da raça, ela desequilibra o relacionamento. Por quê? Porque você está entrando na energia Yang. Então, o seu marido, obrigatoriamente, pelo universo, ele vai ter que agir em. Aí ele começa a ficar passivo. Aí o que acontece? Você que já está cheia de medos, você começa a não ter um homem que você olha para ele e fala assim, esse cara é capaz de me proteger. E aí começa a acabar a admiração. A admiração daquele homem que, não, esse homem é capaz de me proteger, esse homem é capaz de prover para mim. Aquela admiração vai indo embora e você está exatamente focada onde? Não, eu vou salvar. Eu estou salvando meu relacionamento, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo tudo que eu posso. Então, quando essa informação chegou para mim, é isso que a Cris falou, né? É quando vem a clareza. É como se você pegasse aquilo que está tudo obscuro e colocasse uma luz ali em cima. Agora, olha, tá vendo? Esse aqui é onde você tem que colocar o seu foco. Esse aqui é o pivô, é a causa da destruição, enquanto você está pensando que você está salvando. É como se... É quase uma ilusão por causa do medo. Como eu vejo o medo destruindo mulher, relacionamento, e não é só no relacionamento homem e mulher, é no trabalho, né, Cris? É o medo de perder meu filho, eu seguro tanto meu filho que ele vai escapando entre os meus dedos. Aconteceu casos assim na minha família, que a mãe segurou tanto ali, sabe? Meu filho, é minha filha, minha filha, minha filha. Quando a filha fez 15 anos, fugiu de casa, sumiu. A mãe virou pele e osso de desespero, que aonde que tá minha filha? A filha foi esconder dentro de uma boca de fumo. Então precisa trabalhar internamente esse medo, porque o medo ele destrói e muitas das vezes a gente não percebe que ele está destruindo. Né? E uma coisa que assim, uma coisa que também deixa o relacionamento em crise é financeiro. O financeiro, ele destrói qualquer relacionamento. Por incrível que pareça, até porque relacionamento financeiro é uma mão junta, gente. Mais na frente, quando vocês entrarem na imersão, quem aqui também faz acompanhamento, tanto comigo quanto a Thaís, vai entender perfeitamente. O financeiro e o relacionamento, eles andam juntos. E posicionamento. Quando você tem um posicionamento de entender qual é o seu papel nesse casamento e qual é o papel do seu marido no casamento, vai melhorar o financeiro. E mudar o posicionamento, você tem que mudar a mente. Por isso que eu coloquei aqui, ó. É um triângulo. Mente, sistema e posicionamento. Já que eu falo um pouco do sistema. Quando eu entendi que enquanto eu achasse meu marido fracassado, eu fui analisar que eu também era fracassada. Enquanto eu achasse que o trabalho do meu marido não ia para frente, eu também não poderia cobrar que ele acreditasse no meu trabalho. Gente, é uma via de mão dupla. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não dou. Isso é mente e posicionamento. Então, eu parei e falei, cara, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou mudar a forma de pensar do meu marido, ou que eu penso sobre o meu marido.
Eu vou me posicionar diferente nessa relação. Eu vou trabalhar a minha mente e agora vai entrar o sistema. Eu vou trabalhar o meu sistema. O sistema é tudo que eu, sem querer, estava colocando no meu relacionamento, que era da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu pai. Todo o sistema que vem da minha sogra, do meu sogro. Porque a gente, para casar, seria só o marido e a mulher. Mas não é. É a bagagem inteira que vem. Porque, infelizmente, muitos maridos, eles casam, mas eles não conseguem se desvincular da mãe ou do pai. E muitas vezes você casa, mas você fica, poxa, a minha mãe era assim, era assada, era cozida. Ah, porque o meu pai bebia, ah, porque o meu pai batia, porque meu pai é ignorante, porque meu pai era isso, porque meu pai é aquilo. E todas as vezes em que você fala do seu pai, você traz ele para dentro do teu sistema atual. E quando ele vem para o teu sistema atual, ele vai ter que se manifestar, mais ou menos assim, em alguém ali do teu sistema. Por exemplo, o que eu achava do meu pai biológico? Mentiroso. E o que eu via no meu marido? Mentiroso. Ó, o que eu achava do meu pai, do meu avô de criação? Abusivo. Como é que meu marido me tratava? Abusivo. Ele era grosso, ignorante. Quando ele tinha para falar alguma coisa, ele falava para mim na frente de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importava quem tivesse. Se fosse para ele me dar uma resposta, ele me dar na frente de qualquer pessoa. Isso é o quê? É abuso. Abuso psicológico. Isso que acontecia, meu avô era do mesmo jeito. Meu avô bebia, enchia a cara, batia na minha avó, falava o que tinha para falar, humilhava ela na frente de qualquer pessoa. E todas as vezes em que eu lembrava disso com dor, eu trazia isso para o meu casamento. Todas as vezes em que eu ficava, porque meu marido gosta mais da mãe dele, porque meu marido gosta mais dos irmãos dele, porque meu marido... Eu trazia a minha sogra e meus cunhados para o meu sistema. Então, tudo inicia na mente, vai para o posicionamento para você entender o teu sistema. Quando você entende quais são os medos que você tem hoje, como mulher, como esposa, como mãe, profissional, você vai entender se esses medos, eles são reais, são imaginários, se essas crenças que você tem é algo que é real ou é algo que você acredita ser real. E aí você vai entender qual é o seu comportamento diante de cada crença e diante de cada medo. Para quê? Para você começar a ter um posicionamento diferente. Então, eu parei de olhar para o meu marido como menor, como inferior, porque se ele é menor, eu tenho que ser maior. É a lei, não existe. Agora eu tive que trazer os dois para o mesmo lugar. Eu e ele estamos aqui, ó. Eu não sou maior do que meu marido. Isso eu mudei na mente, falando todos os dias como mantra. Eu não sou maior do que ele não é maior do que eu, nós estamos aqui juntos. O trabalho do meu marido é interessante, é bonito. Cara, a mente diz, tu tá mentindo, mas repete. Uma hora ela acredita. E aí, por incrível que pareça, não é que meu marido começou a ganhar dinheiro mais do que eu? E aí, consequentemente, eu me senti leve. Por quê? Porque como ele estava ganhando dinheiro, ele estava fazendo o quê? Sustentando a casa. E não era obrigação minha sustentar a casa, então eu tive tempo para fazer o que eu queria, leve. E isso, consequentemente, refletiu aonde? Na cama. Ó. Na cama. Todo dia. Teve um dia que eu fiquei, meu Deus, todo dia agora? Que isso? Aí eu fico até sem graça, porque assim, meus filhos já estão ficando pré-adolescentes. Tinha vez que a gente queria coisear as coisas durante o dia também, eu ficava no áudio. Os meninos já estão adultos, eles já sabem das coisas. Então a gente tem que esperar os meninos dormir. E isso aqui já é outra coisa que eu quero ressaltar. Quem tem filhos tem que ter momentos íntimos em algum lugar para poder coisear as coisas à vontade. Quem é que vai coisear as coisas? Meu Deus, o menino está ali embaixo. Meu Deus, a minha sogra está vindo na sala. Não tem como. Isso é o quê? Posicionamento. Peraí. Eu me posiciono como mulher. Então, em momentos de mulher e marido, de marido e mulher,
eu vou ter que achar uma forma de fazer as coisas mais à vontade. Então, a gente coloca as crianças para dormir, vamos tomar um banho, coloca uma playlist muito caliente, e aí eu pego um sabão, porque às vezes as mulheres falam, meu marido anda fedorento, chama ele para tomar banho, dá um banho nele, quero ver se ele vai ficar fedorento. Não vai, esfrega. Gente, eu faço isso com meu marido. Eu peço para ele, meu amor, encosta aí na parede, dá o pé, eu escovo o pé dele. Aí ele vai, escova minhas costas, eu enxugo ele me enxuga. E às vezes a gente faz isso não pensando em coisear as coisas, não. Eu tô aqui de boa e falo assim, filho, bora tomar um banho? Bora tomar um banho? Tô te achando meio estressado, bora tomar um banho? E aí eu coloco uma playlist, pego um sabão, faço massagem, ele fica muito tenso durante o dia, ele chega a ficar duro. E ali, ó, eu aperto, eu faço massagem, eu deixo bem relaxado. Quando termina, o homem tá animado, pronto para coisear as coisas. Mas isso acontece porque você começa a se posicionar. Mulher, pare de reclamar. Ah, porque meu marido não me dá atenção. Se dê atenção. Meu marido não me elogia. Se elogie. Ai, meu marido não me dá bom dia. Um dia, uma mulher falou assim, ah, porque meu marido não me dá bom dia, ele não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, e você dá bom dia para ele? Ele tem que me dar. Eu falei, mas já tem acreditado que se montanha não vai a mamãe, mamãe vai a montanha. Dá bom dia para ele. Mulher, toma banho. Toma um banho de verdade. Passa um creme cheiroso, veste uma camisola bonita e fica andando ali na frente dele, no meio da casa, sem dizer nada. Vai, passa para lá, passa para cá, passa para lá. Deixa aquele perfume começar a flutuar no meio do ar. Eu quero ver, né, na hora que for deitar, se o homem está um pouco mais animado. Ah, mas eu vou fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois reclama que não conhecia as coisas. Isso é o que? Posicionamento. É você entender que para você ter, você tem que dar. O homem, ele funciona para fora. Como é que é o Bilal do homem, né? É para fora e para frente. A mulher, ela funciona internamente. O sexo dela é para dentro, o sexo do homem é para fora. O homem é visual. Ele é para fora, ele gosta de ver, ele gosta de ouvir. A mulher não, ela gosta de sentir. E o que acontece? Por exemplo, às vezes eu mando uma frase para o meu marido. Nossa, ele fica muito animado. Uma frase não me anima. Agora, quando ele conversa, quando ele começa a falar, me anima. Se eu mandar uma foto para o marido, ele fica animado. Uma foto dele para mim assim, não vai me animar. Por quê? Porque eu não sou só visual. Eu gosto de sentir. Acho que mulher é mais isso. Eu gosto de sentir aqui dentro para poder funcionar aqui fora. Então, como é que você está sentindo dentro de você? Quais são os sentimentos que você tem para o seu marido? Quais são os sentimentos que você tem para consigo mesma? Quais são os sentimentos que você alimenta todos os dias? Profissionalmente, como mãe, como dona de casa, como filha, como serva de Deus. Até nisso a gente tem que observar, porque a religião ela também interfere no sexo. Por exemplo, quando eu não estou conectada com Deus, parece que está faltando alguma coisa em mim. E eu me sinto falha. Outra coisa. Gente, eu não sei vocês, mas eu não vou orar e vou coisear as coisas. Parece que também fica meio assim, desorientado. Então, são coisas que você tem que observar. Se eu orar antes e for coisear as coisas, eu me sinto travada, então pare de orar antes e coisear as coisas. É se conhecer. É saber como é que funciona a sua mente, como é que você está se posicionando dentro do seu sistema familiar. Porque a tua mente vai fazer você agir dentro da tua família. E a tua família vai refletir no seu relacionamento, se vai funcionar ou não vai funcionar, no seu dinheiro, se vai ter ou se não vai ter, em todas as áreas. É algo que anda em conjunto, não tem como apartar. Um corpo, ele é mente, espírito e
Mas é corpo, mente e espírito. O corpo não funciona sem a mente, não funciona sem o espírito. O espírito, ele precisa do corpo para funcionar, para que esse corpo crie movimento. E eles, os dois, precisam da mente. Quando falta um, não funciona. Não é, Thaís? Exatamente, Cris, exatamente. Você falou aí sobre a questão da mulher dar bom dia, né, Cris? Eu até preparei para a aula que eu vou falar sobre as diferenças das mulheres, né? Onde é que ela fica mais ansiosa, o que é que ela pode usar como arma. E, por exemplo, a mulher que ela é muito romântica, muitas vezes ela fica ansiosa esperando o marido trazer uma flor, esperando o marido, ai, meu marido vai alugar uma pousada, né? Muitas mulheres, e gente, eu tenho esse meu lado romântico, a Cris sabe, né? A Cris é bem próxima a mim. Eu monto o meu jantar, eu boto vela, eu monto o meu quarto, eu boto pétalas de rosa. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, o meu marido traz flor para mim. Ele, amor, posso levar um chocolate para você hoje por causa da dieta? Ele pergunta agora. Antes ele trazia. Hoje ele pergunta: posso levar um chocolate para você hoje? Hoje é dia que você pode comer chocolate? Então, assim, às vezes basta a gente ter uma iniciativa e saber usar aquilo que faz a gente se sentir bem. Eu me sinto muito bem quando eu preparo meu quarto, quando eu coloco as pétalas de rosas. Tem mulher que vai se sentir bem quando ela deixa o quarto mais escuro. Só que aí você precisa aprender a usar esses pontos ao seu favor. E aí, quando você começa a usar isso ao seu favor, o seu marido começa a ser influenciado. E aí ele começa a aprender como. Tantas mulheres, né, Cris, fica muito tensa, né, e não consegue ter uma preliminar. Né? E a gente sabe que o homem chega no ápice muito mais rápido do que a mulher. Então, as preliminares, ela é mais voltada para a mulher do que para o homem. Então, se eu preciso de uma preliminar bem legal, quando eu estava depressiva, aí que eu usava mesmo, sabe? Era vela, era cheirinho, era pra quê? Para me colocar no clima. Por quê? Porque eu tô à base de medicação, né? Eu tenho uma deficiência, porque a depressão e a ansiedade, ela traz um desequilíbrio hormonal, ela desequilíbrio fisiológico da mulher. Então, o que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, eu ia lá, eu preparava, aí eu compro tantas pétalas in natura, quanto eu já tenho aqui a minha perfumadinha, aí quando ela perde perfume, eu vou lá e coloco um pouquinho de cheiro nela. Eu tenho artificial. Por quê? Porque se eu não posso ir lá e eu sei que eu preciso criar esse clima, porque eu tô meio desequilibrada hoje, eu tô meio ansiosa, eu tô meio tristonha, é uma data especial, então eu vou lá e crio aquele clima. Né? E quantas mulheres ficam barreiradas por causa da crença de que meu marido vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou uma pervertida. Que se eu comprar uma camisola, ele vai achar o que ele vai pensar. Mas é o que a Cris falou, o homem é visual. Se você vai comprar uma camisola, ele vai adorar. A realidade é essa, mulher. É uma crença que está dentro de você. A não ser que seu marido for aquele homem muito religioso que acha que tudo é errado, é pecado, né? Só que ali é um momento entre vocês dois. É igual a Cris trouxe, gente, eu não oro antes. É você realmente se conhecer. Né? Eu já tenho ali um controverso contra isso. Às vezes eu tô ali, nos meus momentos, meus piores momentos, mais depressivos, mais ansioso, eu preparava o quarto e falava assim, Deus, não é para eu ficar aqui dentro, não. Mas coloca a tua paz aqui dentro, coloca a tua unção, me ajuda aqui, entendeu? Depois, só deixa só a paz aqui, depois só dá licença. Mas é porque, assim, é algo que Deus criou. Muitas vezes é uma crença a gente achar que é errado. Não, Thaís, eu vou botar uma camisola. O que é que Deus vai pensar de mim? Imagina se os irmãos da igreja, né? A pastora Ângela, ela conta muito isso, né? Ela é uma mulher, ela é sexóloga, ela gosta e valoriza muito a área sexual. Então, um dia ela foi receber umas irmãs, as camisolas dela estavam no varal, e as irmãs começaram, sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus, esse espírito de pombagira, gente, ela começou a olhar, porque aquilo para ela era normal. Para as irmãs, gente, uma camisola, uma roupa, não tem espírito.
Não tem como. Entendeu? Então, às vezes, são crenças que a gente vai trazendo que nos impede de usar o quê? Aquilo que tem dentro da gente. Se você é romântica, mulher, se você é romântica, seja romântica. Teu marido vai ficar mais romântico. Não, Thais, eu não gosto dessa extrapolia tudo. Eu prefiro, o máximo para mim é uma vela. Vai lá aqui em Volta Redonda tem uma casa maravilhosa de incenso, óleo. Tem uma vela, gente, que você depois que queima ela, você usa ela como óleo corporal. Então procure na sua cidade, procure na internet uma vela cheirosa, realmente que valorize o ambiente. Coloca ali uma luz de vela, já que você é uma mulher que gosta ali sem iluminação, sem muita hiperecatação. Entendeu? Faz um jantar. Aí, um dia eu faço, outro dia o marido fala assim, não, vamos pedir um jantar? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Não, hoje você não vai para a cozinha, não. Vai lá, toma um banho, se arruma, a gente vai pedir alguma coisa. Então, você se olhando, se conhecendo, o seu marido começa a agir. Como a Cris falou assim, quando eu olho para os erros para os defeitos do meu marido, eu me vejo, assim também a gente pode fazer esse espelho ao contrário. Quando eu coloco as minhas qualidades, elas começam a refletir também no meu marido, não é, Cris? Verdade. Acontece que assim, dependendo da profundidade que está o buraco do casamento, vamos ser sinceros, dependendo do buraco que está o casamento, você vai começar a jogar terra nesse buraco. Esse buraco, ele vai nivelar, que é quando seu casamento ficará da forma que você deseja. Vai depender do buraco. Que às vezes você pode reverter em um mês, e às vezes você pode reverter em um ano. E muitas vezes o que acontece? Eu vi a roupa bonita e ele não elogiou. Ok. Foi ontem. Daqui uma semana, se você continuar, daqui uma semana vai surgir efeito. Verdade. A questão é que não tem como. Olha, quando eu comecei a estudar, foi a primeira guerra que eu tive que enfrentar para mim mesma aqui dentro do meu relacionamento. Meu marido não apoiava de maneira alguma. Por quê? Como eu tinha o conhecimento, eu entendi. Não é que ele tinha o medo dele era que se eu ficasse independente financeiramente, eu iria abandonar ele. E aí, quando eu entendi que esse pensamento era o que fazia as brigas acontecer, eu tive que ter clareza sobre o meu pensamento. É isso que eu quero? Porque talvez é isso que eu estou transmitindo. Será que eu estou transmitindo para ele que eu quero só ganhar dinheiro e dar tchau e benção? Será que isso é o que eu desejo? Aqui é clareza para me ter um posicionamento, mente e posicionamento. Aí eu entendi que por muito tempo eu acreditei que eu só estava casada porque eu não tinha dinheiro. Que um dia, se eu tivesse dinheiro, eu iria embora. Só que como minha mente estava mudando, eu entendi que não era isso que eu queria. Eu queria realmente um casamento onde houvesse companheirismo e amizade. Algo que a gente não tinha. Então, todas as vezes em que ele dizia, porque agora tu vai, ganhar dinheiro, vai abandonar os filhos para trás, vai abandonar o marido para trás, eu dizia, olha, isso é um pensamento seu, mas não é o que eu desejo. E aí eu comecei a mostrar para ele os benefícios que teria nós dois dividindo o peso da casa. Só que eu tive que demonstrar isso não em palavras, em atitudes. Quando eu comecei a mostrar em atitudes, como é que eu comecei a mostrar em atitudes? Tendo mais paciência, sendo às vezes até mais carinhosa do que eu sou. Isso a Thaís vai falar melhor sobre os perfis da mulher. Por exemplo, e eu vou trazer um pouco sobre a linguagem do amor. Eu não sou de toque, de abraço, de carinho, de ficar dizendo eu te amo. Não. Eu gosto de ações. Ações. Eu ver ele fazendo alguma coisa que eu não pedi, que eu não esperei, por livre e espontânea vontade, ele foi lá e fez. Pronto, ele fez isso, tem tchá-tchá-tchá a noite inteira. Por quê? Mas ele não. Ele gosta do toque, ele gosta da fala, ele gosta do beijo, ele gosta tanto do ouvido falar de tocar. Então, eu precisava falar para ele que eu amava ele, que eu amo, né?
que ele estava bonito. Meu filho, você quer um café? Ó, eu tô preparando meu café. Você quer o seu para me fazer para você? Meu filho, ô, moço, assim, coisas sutis do dia a dia. Meu filho, ó, eu acabei de fazer um bolo aqui. Você quer um pedaço? Quer um suco? Aí ele quer, ele começou a se sentir importante. E sabe como foi que isso refletiu? Foi que quando eu estava ali atolada trabalhando e eu chegava em casa, ele tinha feito um pão para os meninos levar. Às vezes estão saindo tudo, gente, tudo. Mas amém, todo mundo comia feliz. Papai fez o pão para nós comer. Quando menos esperava, ele chegar com um prato de farofa. A comida dele é assim. E um café. Toma, minha filha, para te comer. E eu, obrigada. Então, assim, isso foi, olha, a forma de eu mudar, de eu tratar ele. Eu comecei a dar. Amor, você quer um café? Amor, você quer Ele gosta dessas coisas de amor. Eu não me importo, mas ele gosta. Entendeu? É conhecer. Peraí, o outro gosta. Eu não gosto, mas o outro gosta. E de alguma forma ele vai retribuir o que eu gosto. Então, hoje, nós temos uma parceria legal. Às vezes, ele está estressado com o trabalho dele e ele chega estressado em casa. O que eu falo? Criança, papai hoje está nervoso com o trabalho. Vamos manter a paciência aqui para o papai não se estressar. Isso não é porque ele não tem controle emocional, ou porque a gente tem que entender que todo mundo tem seus períodos e a gente respeitar aquele momento. Quando ele está estressado, eu nem chego perto. Às vezes eu passo para ele, e aí, tudo bem? Quer conversar? Não, me deixa sozinho aqui. Opa, beleza, vai ficar só. Quando ele estiver bem, ele me chama para conversar. Da mesma forma, quando eu não estou bem. Ele, Cris, eu fico agoniado quando tá para baixo, porque mulher, você é terapeuta. Ele fala, DG, na raiva, você é terapeuta não pode ficar para baixo, não. Aí eu falo, moço, só me deixa eu aqui na minha caixinha, que já eu recupero. Então, ele me deixa ali naquele canto. Isso é a gente começar a entender como o outro funciona. Mas para isso acontecer no seu relacionamento hoje, para que isso flua nas áreas sexual e na área financeira, você precisa entender como você funciona, o que você deseja do relacionamento, o que você espera do relacionamento, qual é o posicionamento que você está tendo hoje no relacionamento. Então, você tem que mudar o seu posicionamento, mudar a sua mente, porque isso vai refletir no teu sistema e você vai ter o que você sempre desejou. Se você ora, Senhor, salva meu marido, muda meu marido é ignorante, meu marido não me ama, Senhor, eu preciso que o Senhor faça. Não, reseta isso. E é o seguinte, casei com um homem, está sendo difícil de lidar, porque eu não sei como é que é o funcionamento dele. É o seguinte, eu não posso ler a mente dele, mas o Senhor é conhecedor de tudo, me dê sabedoria para mim me lidar com os momentos difíceis dele, para que eu possa enxergar além da cara, para que eu possa enxergar além dos defeitos do meu marido. Eu possa olhar ele como talvez a forma que o Senhor vê. Porque eu vejo de forma crua e o Senhor vê de forma limpa. Então, assim, que abençoe nosso casamento, que possa ser próspero, abundante, companheiro. Só que agora eu quero que o Senhor me ajude a mudar a minha forma de ser como esposa, de ser como mãe, de ser como... Porque eu preciso mudar o meu posicionamento da forma que eu sou. Isso vai refletir em todos que estão à minha volta. Não adianta você querer mudar o seu marido. Uma vez a mentora disse isso para mim. Eu fiz um desabafo com ela lá, porque meu marido, tudo que meu marido ia fazer, tinha que ter o pai, a mãe, o filho e o Espírito Santo da família dele junto. E eu ficava lá no rabo da fila. E eu disse para ele que as coisas dele só não dava certo porque a família estava no meio. Aí eu não me lembro exatamente, mas ela me deu uma chapoletada. E ela disse assim, olha, se tu fosse realmente isso que tu tá falando, teu marido já tinha mudado. Ela é ignorante nas respostas. Aí sabe quem é. A Jussiette também sabe quem é. Se você está reclamando do seu marido, em outras palavras, e ele continua do mesmo jeito que está, então é porque você não mudou. Porque a partir do momento em que você mudar, o seu marido também vai mudar. Em outras palavras, foi isso que ela disse. Eu peguei e parei para analisar. Eu falei, é verdade. Eu ainda não mudei. E se eu não mudei, ele não viu essa mudança em mim, então ele não vai querer mudar. Hoje, eu fico besta. Meu marido não faz terapia, não fez terapia. Eu não sei se um dia ele vai fazer terapia.
Mas, todas as vezes quando ele tá com problema, ele fala assim, Cris, tu que entende essas coisas aí, deixa eu falar aqui para ver se tu consegue me ajudar, me mostrar um caminho que eu não tô vendo, me orientar melhor. Cris, conversa com a mãe. Olha, para ver se a mãe muda o pensamento dela. Eu não quero mais ser o resolvedor de problemas da minha mãe. Cris, ô minha filha, conversa com o Caleb. Quando você foi em terapia no Caleb, ele nunca fez terapia. Mas hoje ele vê a importância do meu trabalho. E todas as vezes em que ele está com uma demanda que ele não dá conta, ele vem até mim pedir uma opinião. E isso não quer dizer que eu sou maior do que ele. É porque hoje ele sabe que eu sou capaz de estar ao lado dele junto. Cris, e se um dia o casamento acabar? Acabou. Não temos como prever o futuro. A gente está vivendo o presente e imaginando o futuro. Mas a gente não pode dizer que queremos viver 100 anos juntos. A gente está caminhando para isso. Todos os dias fazemos alinhamentos. De vez em quando eu chego, chamo ele para conversar. É doloroso, mas eu pergunto para ele, amor, você acha que ainda precisa melhorar? Sim. Na forma que eu te trato. Aí ele solta o verbo. Ah, porque tu é assim, é grossa, tu é ignorante, tu é dura, tu é seca. Eu sou, infelizmente, dessa forma. Então eu falo, peraí, eu preciso ser um pouco mais flexível. Aí eu peguei e também falo para ele, ó, mas você também é assim, assim, assado. E aí a gente ali conversa, ele pontua o que eu preciso melhorar, eu pontuo o que ele precisa melhorar, e ali eu não vou cobrar dele, eu vou ver o que, é que eu posso fazer com o que ele disse, ele vai ver o que pode fazer com o que eu disse, e nessa brincadeira a gente já construiu aí 16 anos, sendo que 2 anos eu posso dizer que temos um relacionamento. 14 anos a gente morava junto. Eu via ele como pai, ele me via como filho, eu via ele como meu dono, ele me via como propriedade. E assim a gente viveu durante 14 anos. Aprendemos muitas coisas. E é justamente o que vivemos durante esses 14 anos que pode nos fazer durar mais 14. Porque eu sei onde eu não preciso errar. Olhe para o teu casamento. Quantos anos tem? 10, 20, 30, 2, 3? Cara, durante esse tempo, eu errei nisso. Eu pensava assim, fazia assim, me posicionava assim e estava refletindo assim. Dessa forma, você vai poder fazer tudo diferente a partir de agora para colher o que você deseja. A lei da semeadura. Você planta, você colhe. Não adianta você querer colher love se você não planta amor. Não adianta você querer um marido que te respeite se nem você está se respeitando. Tudo inicia em você, tudo vai terminar em você e tudo você conquista a partir do momento em que você trabalha essa trindade. Mente, posicionamento e sistema. Eles andam juntos. Aqui você pensa, aqui você cria e aqui você realiza o que você deseja. Thaís, quer falar mais alguma coisa? Não, Cris. A gente fala mais lá dentro. Acho que hoje já... E como é que vai funcionar, gente, a imersão? A imersão, ela vai funcionar durante um mês. Serão 4 encontros, tá? Teremos um encontro dia 6 do 11, e a gente vai trabalhar a mentalidade de sucesso, né? Eu falei um pouco sobre a mente, mas aqui nessa aula eu vou aprofundar mais e vou disponibilizar alguns PDFs, né, para vocês aí estar utilizando no dia a dia de vocês. No dia 13, teremos os segredos da sexualidade feminina. Aqui, fala, Thaís, é tua aula aí. Sim, aí nós vamos aprofundar mais nesses perfis de mulheres. O que é que você, nesse perfil que está te atravancando, o que é que você pode trazer para te levar adiante, né? Como eu pincelei aqui sobre a mulher romântica, né? Que vai usar o romantismo a seu favor, tá? E aí nós vamos aprofundar isso aí, aprofundar mais um pouco aí na energia feminina,
como deixar ela fluir melhor sem se sentir menosprezada, sem se sentir fraca, porque a sociedade hoje, ela impõe muito isso. Se é mulher, é fraca, mulher é o lado mais frágil e não é, na verdade, não é sobre isso, é sobre uma energia maravilhosa, criadora. Nós temos o poder de gerar aí soluções, né? Igual a Cris falou que o marido dela vem se aconselhar com ela, isso é o quê? É o poder criativo de uma mulher que está com a sua energia feminina ali em dia. Né? Aí, no dia 20, eu vou disponibilizar uma aula sobre os efeitos colaterais do abuso. Por que eu resolvi trazer isso? Né? O que acontece? Muitos casamentos, eles não conseguem fluir melhor na cama porque na infância teve algum abuso. E o abuso, ele vai fazer com que você bloqueie o seu corpo para receber. Então, você não vai conseguir receber carinho, você não vai conseguir receber afeto, você vai começar a bloquear. Esse bloqueio, ele vai refletir... Meu Deus, querendo apontar aqui no meio da aula, misericórdia. Esse bloqueio, ele vai refletir não apenas na questão sexual, mas na sua forma de relacionar com as pessoas. Quem sofre um abuso físico ou psicológico, ele vai repetir isso em todos os relacionamentos, em qualquer área, em qualquer lugar. Nas amizades, no trabalho, no casamento, na família. Por quê? É como se tivesse escrito aqui na sua testa: eu sou uma pessoa para ser abusada. Então, mudar essa reprogramação, a gente tem que trabalhar a origem deste bloqueio. Para quê? Para que você rompa isso e isso pare de existir na sua vida. Porque senão, você sempre vai ter um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo não está direcionado apenas à porrada. Não. Nas palavras também. Na forma de tratar. Na forma de que você é respeitada. Se você é valorizada, se você não é valorizada. Então, tudo isso reflete. Foi por isso que eu resolvi trazer, mas por experiência própria também. Né? Eu sofri abusos na infância. E eu vi o quanto isso refletia na minha vida como um todo, como refletia na minha vida sexual. Porque quando chegava na hora, eu não conseguia estar presente. A minha mente sempre pregava a peça de reviver o que eu passei. E aí eu desconectava. Era um corpo vazio, mais ou menos isso. O espírito andava muito longe dali. E eu ficava assim, acaba logo, acaba logo, acaba logo, acaba logo, acaba logo. Era isso que eu ficava. E acabava logo. Chegou um tempo, meu marido começou, coitado, sair, entrar, ter uma ereção fraca, ter disfunção erétil. E aí, quando eu comecei um processo, eu tive que trabalhar esses abusos, até porque os abusos aconteceram com pessoas de família, com pessoas próximas, então era algo que ficava mais difícil ainda de lidar. O meu marido simplesmente ficou vigorado novamente. Porque quando eu vou para o ato, eu vou inteira, presente. Eu não vou mais com aquele pensamento de repulsa e nem de pedir para acabar logo. Hoje, coitada, eu não vou mentir, não. Tem hora que eu penso assim, meu Deus, acaba logo porque eu estou cansada. É porque eu estou cansada. E aí, ele simplesmente não foi médico, não resolveu problema nenhum e ele funciona perfeitamente. Por quê? Era o problema meu que estava bloqueando a energia dele, fazendo ele não estar no seu vigor total, porque eu não queria receber. Para vocês entenderem o quanto uma energia sexual desequilibrada e bloqueada vai afetar o teu parceiro na vida dele como um todo, profissional, pessoal, tudo. Porque você está bloqueando algo que era para fluir naturalmente. Aí a Thaís vem trazer o despertar autêntico, né? Que é essa área da ansiedade e da depressão. Fala, Thaís, é tua aula. Sim, Cris. Nessa aula eu vou trazer
não somente a ansiedade e a depressão, e são assuntos que eu domino, né? Vou trazer ferramentas que eu usei na minha vida, né? Quando eu passei por essas patologias, eu vivi praticamente 7 anos aí imergida numa depressão profunda, sem poder trabalhar, era algo muito sério, muito severo. Mas como também bloqueios mentais, porque às vezes eu fico eu não manifesto uma crise de ansiedade, mas eu tenho a ansiedade que, e se meu marido me deixar? E se meu marido me trair? E se eu perder meu emprego? Isso tanto são bloqueios mentais que vão bloqueando essa energia de sexualidade. Porque eu não consigo mais relaxar, eu estou tensa a todo momento. Eu estou no meu trabalho, que está totalmente conectado com a energia de sexualidade, que nós vamos falar mais profundamente. Eu estou bloqueando por quê? Porque a todo momento eu estou com medo de ser dispensada. Aí eu tô na minha casa, a todo momento eu tô com medo se o meu parceiro tá me traindo. Com o que é que ele tá falando no telefone? O que será que ele tá conversando? Qual foto que ele tá olhando? Quem é que ele tá olhando a foto? Aí às vezes fica até olhando a tela do marido. Opa, eu vi uma mulher aí, quem é? Não sei o que e tal. Eu já fiz isso, tenho certeza que todas nós, em algum momento, já fez isso, né? A neura da mulher. Então, são bloqueios mentais que vão criando uma tensão. Então, Thaís, eu não manifesto uma crise de ansiedade, eu não tenho taquicardia, eu não tenho sudorese, isso é só quando eu vou fazer uma apresentação e tal. No meu relacionamento eu não tenho. Mas às vezes você tem essas barreiras mentais e você nem percebe. Por quê? Porque é algo cultural. É algo que é natural, é normal, né? É normal, não é natural, é normal da nossa sociedade. Natural seria nós termos confiança, termos segurança o suficiente para mantermos o nosso relacionamento, longe do nosso relacionamento, esses medos, essas travas. E aí a gente vai tratar, porque isso vem de uma sociedade, isso vem do sistema familiar, e aí você vai juntando ali, fazendo um apanhado, e você acaba se bloqueando sem nem mesmo perceber. Desse jeito, né? Então, assim, essa imersão, ela vai funcionar a partir do mês que vem, mês que vem, nós estamos, amanhã é o último dia. Então, até o dia... Então, assim, até o dia 4, né, as inscrições vão estar abertas para entrar. Só que quem é cliente minha e quem está na comunidade vai ter um valor totalmente diferenciado de quem for comprar ali no Instagram ou através de algum anúncio. Para quem for comprar no Instagram ou for comprar em algum anúncio, é um valor normal. Para quem está na comunidade, é um valor. Para quem é cliente, é um outro valor. Por quê? Porque vocês já estão no autoconhecimento, vocês estão dedicados, então vocês merecem também alguns benefícios. Exatamente. Mas o que eu garanto para vocês, sem medo de errar, é que... Deixa eu parar de compartilhar. É que quando finalizar essas 4 aulas, o relacionamento de vocês não será o mesmo. E a sexualidade também. Cris, não seria melhor você ter colocado uma imersão sobre relacionamento? Sim, talvez não. Por que eu pensei em sexualidade? Porque justamente a energia da sexualidade que vai fazer você ser a mulher que você deseja ser em todas as áreas que você deseja. Porque enquanto essa energia estiver bloqueada, seu relacionamento não dá certo, seu profissional não dá certo, nada do que você fizer vai dar certo. Tudo que você deseja, querendo ou não, se você parar para analisar, é energia. Às vezes você bate o braço assim, não tem? Dá um choque. Meu Deus, parece que levou um choque. É energia. Nós somos energia. Então, essa energia, se ela não flui naturalmente no seu natural, ela vai funcionar no seu disfuncional. Quando ela vai para o disfuncional, vai afetar todas as áreas da vida. E o relacionamento é os mais... Como é que se fala? Os mais... Afetado, né, Cris? Por quê? Porque a gente está com a pessoa ali todos os dias. É diferente de uma pessoa que quer ver.
Mas todos os dias você vê seu marido, todos os dias você vê seus filhos, todos os dias você vê seus colegas de trabalho. Então, se você não melhora essa energia, você não vai ter um relacionamento normal. Quer complementar mais alguma coisa? Tá aí. Cris, eu acho que já falamos tudo, né? É só entrar aqui. Os nossos 100% dos 50 tá garantido, né? Você vai aprender muito, vai mergulhar, vai ter exercício, né, Cris, pra gente desbloquear, não é essa, eu vou falar, você tá bloqueada nisso, 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 e tudo, e aí você se vira depois, não, né? A gente vai trazer algo o mais completo possível para que você realmente saia dessa imersão com uma vida diferente. Vai ter exercício, né? Você vai poder rever e ver quantas vezes quiser por 3 meses. Além dos exercícios da aula, vai ter um módulo com exercícios e ter o nosso acompanhamento ali durante esses 30 dias para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer desabafo que não pode falar ali no grupo, né? Então, estamos à vontade. Então, mulheres confiantes, mulheres decididas, nós encerramos por aqui. Foi muito bom. Deixa eu só tirar uma selfie aqui. Eu estou aprendendo, estou trabalhando muito meu marketing. Esse negócio de tirar foto não era comigo. Fazia tanta aula, tanto atendimento e nunca tirava foto. Agora que eu estou aprendendo, que meus professores ficam brigando comigo. Tira foto, tira foto. Vamos lá, gente. Olha o Pix. Né? E aí vocês me marquem lá, por favor. Isso é propaganda. Olha, quanto a energia bloqueada. Eu tinha tanto medo de pedir alguma coisa para alguém, tanta vergonha. Não tenho mais vergonha, não. Peço mesmo, gente, eu vou mandar a fotinha lá, tá? Vocês vão lá, reposte, me marquem, comentem o que vocês acharam. No final da aula, vai lá no grupo, dá um mini depoimento do que vocês virou na mente de vocês, que fez sentido. Por quê? Porque assim também vai gerar curiosidade para quem não assistiu, que vai assistir regravado, e assim eu tenho prova social para mostrar que meu trabalho que vocês entenderam. Sim, Cris. E comenta quem tem abundância, né, Cris? É verdade. Quem fica assim, já vai me vender, já é um bloqueio, a escassez aí, já é um bloqueio de sexualidade. Isso é energia de troca. Eu estou aqui nesse momento, vocês estão aqui nesse momento, então a gente está trocando conhecimento e trocamos isso de várias formas. Então, gente, boa noite. Boa noite, meninas. Fique com Deus. Oi, podem me marcar lá também, tá? Me marquem lá também. Então é isso. Boa noite, foi um prazer. Deixa eu só finalizar aqui. Senão eu parar a gravação. Senão eu encerro e não para a gravação e não salvo.